Oi, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer seu filho de 0 a 6 anos te respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar no link que eu deixei ou nos comentários ou na descrição desse vídeo. Te espero! Como é que tá o dia a dia dentro da sua casa? Como é que as pessoas que convivem com essa criança estão? Essa criança encontra um ambiente onde as necessidades básicas dela, como sono, fome, gastar energia, são atendidas? Outro exemplo aqui. Vejo muitos pais se descabelando para escovar o dente da criança, né? É uma questão que a gente esbarra muito. Ai, meu filho não quer escovar o dente, se eu não deixar ele de castigo, eu vou fazer o quê? Não posso ameaçar, não posso dar estrelinha, ele trava a boca, o que eu vou fazer? Eu não consigo abrir a boca dele aos berros e enfiar a escova. Esses casos que você não pode forçar o seu filho é o que mais desesperam os pais. Porque é como se não restasse nada realmente, né? Por exemplo, faz xixi, você não consegue obrigar o seu filho a fazer xixi. E aí, nesses casos, eu te convido a trazer a diversão, a leveza, o lúdico. Cantar música, ler livro de crianças que escovem o dente, explicar a importância daquele ato. Filhinho, a gente precisa tirar os bichinhos do seu dente, senão eles vão formar cáries, vão formar machucados no seu dente, não vai falar cárie, que podem prejudicar você. Você não vai conseguir comer doce depois, você vai começar a sentir dor, vai ter que ir no médico, vai ser muito chato. Aí começa a cantar já para ele entender a regra e aos poucos ele vai começar a te enxergar como uma figura de autoridade que está guiando ele, ao invés de botar ele como um cavalo numa carroça e ficar chicoteando toda vez que ele parar de andar. Então, só nesse exemplo, a gente já usou algumas ferramentas. Deixa eu trazer algum outro exemplo aqui para vocês. Caso de irmão. Irmão tá se pegando e se batendo muito. Ao invés de chegar, próxima vez que você bateu no seu irmão, você não vai poder mais participar da brincadeira. A ideia não é essa. Então, ele bateu, você esperou um pouco seu filho se acalmar. Você puxou ele para o canto, chama ele para conversa e fala: filho, dependendo se ele tiver mais de 3 anos, você pode falar: filho, como é que a gente vai fazer? Porque eu tô percebendo que você não tá conseguindo lidar com seus ciúmes. Como é que você vai fazer para lidar com seus ciúmes? Quando a mamãe sente ciúmes, eu faço isso. O que você vai fazer? Um outro exemplo. O seu filho tá ali eufórico, descobrindo o mundo. E aí você leva ele no shopping, ele tá super animado, nunca foi no shopping poucas vezes, tem 2 anos, tudo para ele é novidade. Aí ele entra numa loja de brinquedo, você ficou de dar um brinquedo para ele, e ele começa a querer outro. Em vez de você falar assim: se você continuar, não vai ganhar nenhum brinquedo. Você vai ser, lembra? Quem conduz. Vai falar: filho, entendo que você esteja muito curioso. São muitas coisas legais para você tocar, experienciar. Então, você se conectou com seu filho antes de falar o que você precisa. Eu sei que você quer mexer em muitos brinquedos. Tem coisas que dá para mexer, filho, mas tem coisas que podem quebrar. Então a mamãe também queria muito mexer, mas ela não mexe em tudo, tá? Não é porque a moça briga, não. Porque quem tem autoridade sobre você não é a moça, sou eu. Estou falando com vocês. Não estou falando com a criança, não, tá? E então, filho, algumas coisas você pode tocar, mas hoje a mamãe só pode te dar um. Eu queria te dar outro, mas hoje a mamãe só pode te dar um. Você não precisa mentir. Você não precisa mentir que você não tem dinheiro, se você tem dinheiro. Você pode falar que hoje você só vai dar um. Não precisa explicar que é porque senão você não quer mimar, que ele não vai dar valor para nenhum brinquedo. Não é hora dele entender tudo isso, se ele for pequenininho. Só explica para ele que você não vai levar, que num outro dia, numa outra oportunidade, vocês podem comprar. Mas naquele, assim como vocês combinaram, vocês só vão levar um brinquedo. Outra ferramenta super legal de se fazer é conversar com a criança e explicar o que vai acontecer. A criança, ela se sente muito insegura porque ela não sabe o que vai acontecer com ela. Tudo é novo para o seu filho. Nessa novidade, ele se sente meio que pisando em ovos. Então, se você vai para uma igreja e é um lugar que seu filho precisa ficar em silêncio, quando você acordar, você vai falar: filho, hoje a gente está indo num lugar que baixo. Então, a criança, ela já não chega no ambiente com aquele impacto. O que eu estou fazendo aqui? O que essa pessoa falando lá na frente? Quais são as regras desse ambiente? Você conseguiu transmitir
tranquilidade, situar a sua criança de como lidar com a situação. Então, vocês viram quantas coisas diferentes de castigar a gente pode fazer? Então, eu já dei algumas ferramentas que podem funcionar melhor quando seu filho tiver mais de 3 anos. Quando seu filho tem 3 anos, eu vou dar alguns exemplos de algumas bases aqui. Quando seu filho tem menos de 3 anos, se você perguntar para ele, mas aí o que você quer fazer com ciúmes? Ele não vai conseguir te dar nenhuma sugestão. E mesmo se ele tiver 3 anos e não tiver nenhum contato antes com o sentimento, não tiver uma boa base, também pode ser difícil para ele. Então, quando isso acontece, quando seu filho tem menos de 3 anos ou tem pouco conhecimento nesse assunto, teve pouca oportunidade de aprender, um bom exemplo é a questão da inspiração. Então, antes dos 3 anos, quando ele está formando esse eu, é um eu dentro do núcleo familiar. E ele vai entender o que pode ou não dentro da família. Então, não dá para separar nessa hora. Ah, meu pai bota o pé no sofá, mas eu não posso botar. Isso é muito confuso ainda para a criança. Então, as pessoas dentro de casa têm que seguir na vida, botar para a vida o que acha certo e o que é errado. Não dá para a mamãe falar que não é para gritar e a mamãe gritar no trânsito. Não dá para a mamãe falar que não se fala assim com ela, mas fala assim com o papai. Aquilo é muito distante para a criança. Então, muito que se aprende é através da observação, dos neurônios espelhos, de como a minha família faz. Se a minha família faz assim, é assim que as relações funcionam entre as pessoas. Outra forma que as crianças aprendem muito na primeira infância é brincando. Então, trazer aprendizados através da brincadeira. Quando eu falo de livros aqui, você pode ter certeza que se seu filho estiver distraído, se sentindo relaxado, conectado com você, ele vai estar absorvendo várias mensagens ali e ele vai chegar com 3 anos mais preparado. Quando vocês estão numa brincadeira, falar da história do dente, que o jacaré não quer escovar o dente, como escova esse seu dente, jacaré? Ao invés de pegar a criança, arrastar e levar para ela fazer uma seringa, falar: ih, o Puff não quer fazer seringa não, vamos molhar o Puff. Ih, foi na cara dele, toalha, toalha. E trazendo essa leveza para o dia a dia e mostrando essas lições numa brincadeira, principalmente com personagens, voz diferentes, eles aprendem muito assim. Eles são não verbais, gestos. Porque se você vira pro seu filho e fala assim, eu já falei que não pode, vai ficar ouvindo assim, ó, blá, 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 blá. Mas olha a diferença de você chegar com outro ritmo na primeira infância e falar assim, esse copo aqui é de um material que quebra, você não sabia, né? Ele quebra. Quer ver? Deixa eu jogar isso aqui, ó, no chão, ó. Isso não quebra. Mas se eu fizer, pum, ele vai fazer um barulhão, vai fazer uma sujeira, vai espatifar, vai cortar a mão. Melhor a gente tirar ele daqui, melhor tirar ele daqui. Vocês estão vendo que eu não coloquei como uma punição? Eu não falei em nenhum momento, se você mexer de novo, eu vou ter que tirar daqui porque ele vai te machucar. A ideia não é essa. A ideia, vamos botar ele ali em cima, boa ideia, ó, boa ideia, vamos botar ele em cima, assim ele não vai machucar ninguém. Perceberam que a gente tem, assim, um leque grande para trazer para os nossos filhos e que quando a gente fica muito preso a só nessa de, não, faz assim, bota na tomada, vai dificultando muito o dia a dia, vai te estressando, vai estressando a sua criança, vocês vão entrando num círculo que já não sabe se você é estressado ou se seu filho é estressado.